Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Boa Vontade Entrevista. É sempre bom contar com o carinho da sua audiência. No programa de hoje, nós vamos conversar com o senhor Rafael Zavala, representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Senhor Rafael Zavala, muito obrigado por mais uma vez atender a equipe da Boa Vontade TV, tudo bem? Tudo bom, meu caro Alan, e saludo muito especial para todos os amigos da videoaudiência de Boa Vontade TV. Senhor Zavala, o senhor esteve aqui nos estúdios da Boa Vontade TV presencialmente. Nós tratamos exatamente sobre a pauta sobre a qual nós falaremos aqui, mas é claro, ainda que o tema seja a questão da fome, da insegurança alimentar, da questão da pobreza que afeta muitas pessoas, nós tivemos do ano passado para cá um decréscimo, digamos, na qualidade de alimentação, do acesso à comida, por uma série de fatores que aconteceram ao redor do mundo. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse aspecto, os desafios que nós enfrentamos nesse período e que levaram a FAO a divulgar dados que causam uma preocupação a mais, porque nós tivemos um acréscimo muito grande de pessoas em insegurança alimentar, por exemplo. Alan, temos que lembrar, a última vez que estivemos juntos era precisamente no momento dos inícios da invasão da Rússia contra a Ucrânia. E precisamente estávamos falando que a segurança alimentar no mundo estava baixo uma tempestade perfeita. Por quê? Porque as causas detrás da fome são quatro, nesta ordem. Primeiro, um conflito armado, ¿sí? Como da Rússia contra a Ucrânia, e como agora está acontecendo nestes dias entre Israel e Hamas, que não é o povo palestino, temos que aclarar. Mas, obviamente, o povo palestino está sendo vítima. Então, a primeira causa da fome é um conflito armado. A segunda causa é um choque econômico, uma crise econômica diminuindo a capacidade de ter acesso econômico aos alimentos. Um perfeito exemplo foi a pandemia. Então, conflito armado, choque econômico, um choque ambiental, enchentes e sequias. Estávamos vendo o que aconteceu na Amazonas, os centos de dofines mortos pelo câmbio da temperatura das águas. E também estivemos vindo as cenas das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, são choques climáticos também estão detrás da fome. E a quarta causa, depois das guerras, choques econômicos, choques climáticos, são precisamente os choques sanitários, epidemias e pandemias. Então, decíamos que estávamos a segurança alimentar está baixo uma tempestade perfeita, porque essas quatro causas estão acontecendo de maneira simultânea. Mais de um ano depois que agora estamos vendo, podemos verificar o impacto nas cifras. ¿Sí? São mais de 20 milhões mais em Latinoamérica de pessoas que estão em condições de insegurança alimentar e também produto da inflação pelos preços, do aumento dos preços dos fertilizantes, aumento dos preços dos alimentos, a qualidade do consumo dos alimentos diminuiu. Então, temos uma população com acesso a alimentos, mas em muitas ocasiões acesso a alimentos ruins, que não têm boa qualidade alimentícia. Isso afeta precisamente as condições, as possibilidades de um acesso aos alimentos saudáveis. É um grande desafio e no caso do Brasil é ainda mais desafiador porque tem um grande contraste. Estamos em um país que alimenta o mundo e em um país que alimenta o mundo
não é admissível ter nem ao menos uma comunidade com fome. A grande vantagem é que temos políticas públicas para lutar precisamente contra a fome e atingir o objetivo que é tirar o Brasil do mapa da fome, porque depois da pandemia e de outras razões, Brasil e muitos outros países da Latinoamérica, à exceção do Uruguai, voltaram ao que se chama o mapa da fome, uma classificação que a FAO e o Programa Mundial de Alimentos estabelece para situar os países que têm mais de 3% da sua população em condições de insegurança alimentar grave. Sim? Então, isso aconteceu no Brasil e estou seguro que com a aplicação de políticas públicas e também os esforços dos últimos 2 anos, o Brasil vai atingir a sair do mapa da fome. Mas a situação não é tão fácil porque o desafio não é somente sair do mapa da fome, é, além de sair do mapa da fome, entrar a um outro mapa, o mapa da alimentação saudável. E precisamente depois como os efeitos da pandemia, o custo dos alimentos, com os efeitos da tempestade perfeita sobre a segurança alimentar que comentamos, o custo dos alimentos cresceu. Então, temos que redobrar os esforços para garantir o acesso a uma dieta com alimentação saudável para todas as pessoas, no caso do Brasil. Então, o desafio não é somente sacar o Brasil do mapa da fome, mas entrar no mapa da alimentação saudável. Em outubro se celebra o Dia Mundial da Alimentação, que podemos dizer que é o aniversário da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que nasceu no 16 de outubro de 1945. E nesse dia também se celebram com outras agências de cooperação de Nações Unidas, como o Programa Mundial de Alimentos, o FIDA, que são uma instituição para financiar o apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar principalmente, e também outra instituição que não é de Nações Unidas, mas sim de cooperação internacional, da Organização dos Estados Americanos, é o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o IICA. Então, a FAO, o PMA, o FIDA das Nações Unidas e o IICA vamos celebrar juntos. No ano passado foi em Rio de Janeiro, precisamente, aí na casa de Boa Vontade TV estivemos também, e este ano vamos estar na Bahia. Por que na Bahia? Porque é o começo do Nordeste, e o Nordeste é a região semiárida do Brasil e é a região onde mais escasseia a água. ¿Sí? E este ano, em 2023, a celebração do Dia Mundial da Alimentação tem que ver com o tema água. A água é vida, a água é alimento. Senhor Zavala, o senhor falava agora há pouco sobre um desafio grande que nós temos no Brasil, que é o aspecto dos contrastes que o Brasil tem. Nós somos líderes em produção de alimentos no mundo. O Brasil alimenta o mundo, como o senhor bem dizia, mas ao mesmo tempo nós enfrentamos aí um acréscimo da insegurança alimentar que se agravou principalmente pelo período da pandemia e esses 4 aspectos sobre os quais o senhor falava também, atingindo cerca de 70 milhões de brasileiros, segundo os dados da própria FAO no relatório recém-lançado. Eu pergunto para o senhor o seguinte: quais são os principais desafios que nós temos quando nós lidamos com uma realidade atípica como essa do Brasil, de ser um grande produtor de alimentos, mas ter uma quantidade tão grande de pessoas vivendo em situação de insegurança alimentar? Bom, primeiro que fique muito claro, não é um problema de falta de alimentos. O Brasil produz muitos alimentos
También Sudamérica. Sudamérica, en Latinoamérica somos 600 millones de personas y en Sudamérica se producen alimentos para alimentar esos 600 y otros 200 más, ¿sí? Y en el caso do Brasil acontece algo similar. Se producen alimentos para más de 19 países. Mas o desafio da insegurança alimentar, no caso do Brasil, é um desafio de acesso econômico aos alimentos. Né? E então temos que analisar as políticas de proteção social para garantir precisamente um acesso aos alimentos e, além disso, um acesso aos alimentos saudáveis. Além disso, também temos que fomentar, promover os esquemas de proximidade dos alimentos. Uma das lições da pandemia é que as pessoas revalorizaram estar perto dos alimentos, a proximidade dos alimentos, e então temos que trabalhar na geração de espaços breves de ubicar mais perto a produção de alimentos e o consumo dos alimentos, o que chamamos os circuitos curtos dentro dos sistemas alimentares. E isso, no caso brasileiro, é ainda mais importante porque o Brasil, a diferença de os demais países da Latinoamérica, por exemplo, eu sou mexicano, e a maior parte da população do México mora em 3 grandes megacidades. O mesmo acontece na Colômbia, Chile, Uruguai, Peru, mas no Brasil é diferente. 66% da população mora em cidades de menos de 1 milhão de habitantes. O que quer dizer isso? Que estão precisamente distribuídos en ciudades pequeñas y medias. Y es ahí, en esas ciudades pequeñas y medias, que es ainda más importante establecer esa proximidad de los alimentos, esos circuitos curtos, también para gerar esquemas o sistemas alimentarios más eficientes y de menos, o que llamamos pegada hídrica y pegada de carbono. Pegada hídrica es a água utilizada em todo o processo e pegada de carbono é a quantidade das emissões de carbono provocadas por o processo de produção, varejo, distribuição, consumo. Sim? Então, no caso brasileiro, é muito importante fortalecer esses esquemas de circuitos curtos em um país predominantemente de cidades pequenas e médias. Senhor Zavala, no contexto sobre o qual o senhor está falando, qual a importância da agricultura familiar nesses circuitos curtos sobre o qual o senhor falava? A agricultura familiar, ela deve ser potencializada e ela pode desempenhar um papel importante na diminuição da insegurança alimentar? Sí, no se trata de decir, tadinhos los productores de agricultura familiar, vamos a trazer. No. São fundamentais. A agricultura familiar é fundamental na segurança alimentar por 3 razões principais. A primeira, se nós vemos o que chamamos a grande agricultura, que aqui no Brasil chamam agronegócio, a grande agricultura produz grãos, produz alimento para gerar proteína para animais, milho, soja, são produtos que vão gerar alimentos para muitos países. E o grande desafio da alimentação saudável é aumentar o consumo de frutas e legumes e verduras. E essas, sobretudo as legumes, as verduras, as hortaliças, são produzidas principalmente por agricultura familiar, por a pequena e mediana agricultura. Então, se o que queremos é
uma alimentação mais saudável, é fundamental gerar esquemas mais eficientes para produzir frutas e verduras, geralmente produzidas pela agricultura familiar, e promover esquemas de associação para que se trabalhar conjuntamente a agricultura familiar e poder ter esquemas ou acordos de compras públicas, de distribuição de alimentos em maior escala que de maneira individual. Aqui tem muita importância os outros dois temas. Mencionei primeiro a produção de frutas e verduras. O segundo, o tema das pequeñas y medias cidades. Y tercero, que precisamente en esas pequeñas y medias ciudades se debe gerar una estabilidad entre o urbano y o rural. Y lo que acontece en lo rural es primordialmente agricultura familiar. Y esto es a lo largo de todo el país, desde Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. ¿Sí? Por outro lado, temos que trabalhar muito em los esquemas de extensão e assistência técnica, de extensão rural, o que se chama os serviços ATER, assistência técnica, extensão e extensão rural. Temos muito que fazer para aumentar a digitalização, para promover o que chamamos a tecnologia, nós chamamos, eu gosto muito de um termo brasileiro que se chama tecnologia social, que utiliza muito a Fiocruz. Precisamente, o objetivo é garantir a disponibilidade de inovações tecnológicas para todos os produtores. Senhor Zavala, nós falávamos sobre a questão da agricultura familiar e dentro desse aspecto há um grupo que é muito importante na própria história do Brasil e também nesse contexto de produção de alimentos, que são os povos originários. É o povo quilombola, são os indígenas, são os ribeirinhos e tantas representações étnicas que também atuam nesse contexto de produção de alimentos. Qual o papel que eles podem desempenhar e qual a importância deles nesse combate à questão da fome como um todo e da distribuição de alimentos? É muito importante esta pergunta, Alan, porque a agricultura familiar não somente produz alimentos, mas também produz identidade, sim? Identidade alimentar. Todo o que chamamos os sabores do Brasil, distribuídos em todas as regiões, em toda a imensidade, que como dice su himno nacional, gigante por su propia natureza, y un país gigante con biodiversidad significa una diversidad de alimentos y diversidad de comunidades, y también diversidad de identidades alimentares. O exemplo que você comentou dos povos originários, podíamos dividir claramente en comunidades indígenas, no solamente amazónicas, mas indígenas, desde o Paraná até Amazonas, e uma característica muito brasileira que são precisamente os quilombolas. Os quilombolas são comunidades migratórias de afrodescendientes que foram desenvolvendo riquezas culturais e também, como chamamos, identidades dentro dos territórios onde foram se desenvolvendo. ¿Sí? He estado presente em comunidades quilombolas no sul, no centro, na Mata Atlântica e mesmo na Amazônia. E fica muito claro que são saberes e sabores da preparação dos alimentos, da sua produção, seus esquemas de relação entre produção de alimentos e o espaço natural. Então, é muito claro que
devemos de conservar isso. O Brasil é um grande museu vivo de tradições e de identidades alimentares. Estamos trabalhando junto com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, junto com o Ministério do Meio Ambiente e com o BNDES para reestablecer uma estratégia. Atualmente se conhece como sistemas de agricultura tradicional, mas estamos trabalhando para ir além dos sistemas de agricultura tradicional e trabalhar em sistemas do patrimônio agroalimentar brasileiro. E nesses sistemas do patrimônio agroalimentar brasileiro, a agricultura familiar e, sobretudo, a agricultura familiar das comunidades dos povos originários quilombolas é fundamental. Senhor Zavala, há pouco o senhor mencionava um aspecto que é importante quando nós tratamos de segurança alimentar, distribuição de alimentos e dos impactos internacionais que afetam o aspecto principalmente da insegurança alimentar. O senhor falava sobre a realidade bem desafiadora que nós temos no mundo, mas em específico aqui na América Latina. Nós temos ao longo dos anos uma situação bem agravada na Venezuela, a situação econômica da Argentina tem apresentado também os seus desafios, e nós sabemos, o Chile, como o senhor mencionava também, e nós sabemos que isso impacta diretamente na economia entre os países, porque o Brasil, o Mercosul é muito interdependente, como o senhor bem sabe. De que forma isso impacta quando nós tratamos de números tão expressivos de crescimento, por exemplo, no último balanço da FAO, entre 2020 e 2022, nós tivemos no Brasil um aumento de 14,6% nesse aspecto da insegurança familiar, da insegurança alimentar, o que é algo muito expressivo. De que forma esses eventos entre países que são vizinhos e interdependem-se financeiramente, economicamente, isso impacta na questão alimentar? Alan, a importância da estabilidade na agricultura familiar se evidencia na vulnerabilidade, sim? Com choques econômicos como a inflação, estamos arriscando a estabilidade. Precisamente os choques econômicos é uma das causas detrás da fome, ou podemos dizer detrás da insegurança alimentar, ou também podemos dizer choques econômicos, choques climáticos estão gerando ou aumentando o risco da estabilidade ou aumentando a vulnerabilidade da agricultura familiar ou das comunidades produtoras de alimentos. Então, um dos grandes desafios a nível macro-regional é precisamente estabelecer esquemas de estabilidade. Se não podemos atingir essa estabilidade, vai haver muito maior risco de choques econômicos e também de ter pouca capacidade para responder a choques ambientais, o que se chama a resiliência. Resiliência significa a capacidade de resposta ante choques ou econômicos, ou climáticos, ou de outro tipo, e vamos a ser sistemas mais resilientes se podemos responder rapidamente. Se um choque nos afeta de tal modo que não sobrevivem os produtores ou as comunidades, ou tardam muito tempo em recuperar-se, estamos falando de que há pouca resiliência. Então, temos que promover a estabilidade dos factores, a estabilidade da agricultura familiar para assegurar sua viabilidade. Senhor Zavala, como a FAO tem atuado no seguinte aspecto que o senhor mencionava há pouco também, a questão climática. A questão climática no mundo inteiro tem impactado, a ONU tem alertado muito, os cientistas têm falado sobre esse aspecto. E o senhor mencionava há pouco o Rio Grande do Sul, nós temos um aspecto de muitas chuvas. Rio Grande do Sul é uma região muito importante de produção de alimentos também no Brasil. A região norte, recentemente, com secas muito intensas.
E isso impacta das mais diversas maneiras, tanto na agricultura de grande porte, de médio porte, ou mesmo a agricultura familiar, sobre a qual nós falávamos e quão importante ela é para esse contexto do combate à fome. De que maneira a FAO tem atuado, senhor Zavala, para aumentar essa resiliência sobre a qual o senhor falava e preparar os pequenos, médios ou mesmo os grandes produtores para lidar com essas mudanças tão grandes e muitas vezes severas da natureza? Há uma realidade. A realidade é que as mudanças climáticas não vão mudar. Sim? Vão permanecer pelo menos os próximos 20 anos. E temos que fazer esforços para reduzir as vulnerabilidades das mudanças climáticas, aumentar a resiliência e também temos que promover o impulso à ciência e à inovação para ter maior adaptação dos sistemas alimentares a um entorno climático que está mudando. Sim? A quantidade eu tenho aqui um dado. Desde o ano 2000, os desastres relacionados com inundações aumentaram 134%. Sim? E o número, a duração das secas aumentaram em 30%. Então, estamos neste século, estamos ante uma realidade de mudanças climáticas e isso exige sistemas alimentares muito mais resilientes. Então, temos que trabalhar também políticas públicas, além de fortalecer a ciência, a tecnologia e a inovação, tem que se gerar esquemas de proteção, como seguros, sim? Também estabelecer, no caso da pesca, o seguro de defeso, não somente da pesca, sino também o que são os mariscos, sim? Também esquemas de seguro de defeso, esquemas de seguro contra desastres que possam diminuir a vulnerabilidade da agricultura familiar e também, por supuesto, trabalhar de muito melhor maneira os esquemas associativos dessas políticas públicas. Senhor Zavala, quando nós falamos de diminuir a questão da insegurança alimentar, aí nós voltamos à questão, ao foco ao Brasil, quais são os possíveis caminhos que nós temos, levando-se em consideração o que nós falamos ao longo dessa entrevista, do potencial que o Brasil tem, um grande produtor de alimentos, da agricultura familiar, dos povos originários, todo esse potencial que há dentro do Brasil, quais são os caminhos que o senhor consegue identificar que são possíveis para que a gente possa diminuir o quadro da fome e da insegurança alimentar como um todo? Primeiro temos que produzir melhor. Por outro lado, temos uma certeza de que não precisamos desmatar árvores para produzir mais. No Brasil temos um problema que pode ser uma oportunidade, o problema das zonas degradadas, mais concretamente as pastagens, as zonas de pastagens degradados. Segundo a Embrapa, temos 98 milhões de hectáreas em condições de degradação moderada ou severa. Desses 98 milhões de hectares, são 40 milhões em condições de degradação severa. Temos que trabalhar conjuntamente para transformar essas 98 milhões de hectares distribuídas ao longo do país para transformar em esquemas agroflorestais e de serviços socioecossistêmicos, ou eu gosto muito também no termo brasileiro, serviços para a sociobiodiversidade, sobretudo nos casos das franjas ou das regiões que estão na zona limítrofe com a floresta. Temos que mudar nossa possibilidade de produzir. Não se trata de produzir agricultura ou conservação da natureza, não. Além de produzir agrícola, de produção agrícola, além
de zonas de preservação, podemos gerar esquemas de agrodiversidade, ¿sí? De geração de serviços socioecosistêmicos que sean para preservar, por un lado, para frenar o crecimiento da agricultura y también de gerar una estrategia de amortiguación, o no sé si o termo es adecuado, para ter una zona de transición entre la producción agrícola y las florestas. Y no precisamos desmatar un solo árbol, una sola árbol, para gerar esta estrategia, porque estaríamos trabajando nas 98 milhões de hectares de zonas com degradação severa ou moderada. Senhor Zavala, um aspecto que o senhor já tratou em outras oportunidades, inclusive no Dia Mundial da Alimentação, no dia 16 de outubro, aqui no Rio de Janeiro, no ano passado, esse ano na Bahia, o senhor tratava sobre o aspecto do trabalho em conjunto, trabalho em parceria entre os mais diversos níveis de governo, mas também as instituições das mais distintas. E eu até peço que o senhor fale um pouco mais, porque é importante que a nossa audiência entenda que um trabalho dessas proporções exige muitos atores atuando em conjunto por um bem comum. E eu gostaria até de ressaltar que, como o senhor sabe, a Legião da Boa Vontade ela tem um trabalho também ligado ao combate à fome. Nós já tivemos algumas oportunidades de atuar em divulgações de campanha da própria FAO. Esse ano nós temos a meta de distribuir 50 mil cestas de alimentos e 1 milhão e 500 mil refeições entre os meses de setembro até dezembro desse ano de 2023. Esforços como Quantos? esse... 1 milhão? 1 milhão e 500 mil refeições entre os meses de setembro e dezembro desse ano de 2023, nas mais diversas unidades da LBV espalhadas pelo país. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Qual a importância de atuações como essa da sociedade civil, em particular da Legião da Boa Vontade, que vem atuando também muito fortemente nesses 73 anos de atuação no combate à fome, de levar mais segurança alimentar, de combater a insegurança alimentar das populações mais carentes? Primeiro, Alan, eu gostaria de terminar uma conclusão do Dia Mundial da Alimentação com o tema de o água é vida, a água é alimento. Eu gostaria de destacar que é hora de começar a administrar a água com sabedoria. Precisamos produzir mais alimentos e outros produtos agrícolas essenciais com menos água, garantindo que a água seja distribuída equitativamente, que nossos sistemas alimentares aquáticos sejam preservados e que ninguém seja deixado para trás. Esta é a conclusão da mensagem do Dia Mundial da Alimentação neste ano 2023. Agora, sua pergunta é muito importante. Nos temas de insegurança alimentar, estamos todos envolvidos. É uma tarefa de todos, dos governos, governo federal, governo estadual, governos locais, da sociedade civil, da iniciativa privada, das instituições de cooperação internacional. É uma tarefa de todos. Mas, no caso da fome, da insegurança alimentar grave, o trabalho das agências locais e estaduais da sociedade civil é fundamental. Dos exemplos da sociedade civil mais dinâmicos e vitais é precisamente o trabalho da Legião de Boa Vontade, a LBV, que está precisamente com o objetivo de distribuir 1.500.000 rações de alimentos nesta última parte do ano e também a distribuição de 50.000 cestas de alimentos. Esse é um exemplo de como a sociedade civil, os organismos locais ou regionais da sociedade civil possam fazer melhor o trabalho para atingir um Brasil sem fome, para precisamente tirar o Brasil da mapa da fome.
Senhor Zavala, gostaria mais uma vez de agradecer a sua atenção. Sei como a agenda anda bem agitada, até pelas ações que a FAO vem desempenhando em todo o Brasil. Muito obrigado e, é claro, parabéns pelo trabalho. E a Legião da Boa Vontade segue à disposição para continuar trabalhando em parceria com a FAO. Muito obrigado, Alan. Um abraço, caro amigo. É muito provável que este seja meu último Dia Mundial da Alimentação no Brasil. Assim que foi um deleite trabalhar com vocês nestes anos. Muito obrigado mais uma vez. Nós conversamos aqui no programa Boa Vontade Entrevista com o senhor Rafael Zavala, representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. A você, é claro, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Siga conosco na Boa Vontade TV.